Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor, né? Estamos aqui reunidos, perseverando nas reuniões e na comunhão com os irmãos. Vamos orar pela reunião, que o Senhor possa abençoar, né? Senhor Jesus, ó Senhor, te pedimos tua misericórdia. Ó Senhor Jesus, nossa dependência possa ser toda tua, Senhor. Ó Senhor, não somos nada. Senhor Jesus, vem encher o nosso ser, ó Senhor, com a tua vida, com a tua palavra, para que possamos te expressar, Senhor, para que possamos, Senhor Jesus, ó Senhor, expressar o teu corpo, Senhor, ó Senhor Jesus, para que possamos, Senhor, ser, Senhor Jesus, ser a tua boca, Senhor, aonde estivermos, ó Senhor Jesus, amém. Irmãos, dando continuidade, né, a palavra do livro de Coríntios, né? Hoje vamos ver 1 Coríntios 4, do 14 até o 21. Vamos começar lendo 1 Coríntios 4, 14. Amém? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém? Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Amém. Irmãos, na semana anterior, né, já faz 2 semanas que nós estamos vendo, né, Paulo falando aos Coríntios, né, em alguns momentos, né, Paulo apresenta-se bem rude, né, dando uma advertência severa. Semana passada Paulo Germano falou sobre isso para nós, que aquela repreensão de Paulo, como aquela repreensão de Paulo tinha sido severa, né, para alguns grupos cristãos que estavam lá em Coríntios, vamos dizer assim, indo contra, né, a edificação do corpo de Cristo. E Paulo foi rude, né, foi severo. Mas por mais que tenha parecido rude, foi rude, né? Por mais que tenha sido dessa forma, irmãos, a preocupação de Paulo era com os irmãos. A preocupação de Paulo era com aquelas pessoas. A preocupação de Paulo era com a igreja. Senhor Jesus. Então Paulo se preocupava com a edificação da igreja. E como ele estava vendo que algumas práticas estavam indo contra essa edificação, Paulo resolveu ser um pouco mais severo. Senhor Jesus. Mas a intenção de Paulo, irmãos, não era envergonhar aqueles irmãos. Ele deixa claro, né, logo no início, ele não vos escrevo estas coisas, que foi as palavras severas, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. A intenção de Paulo não era envergonhar os irmãos, por mais que tenha sido rude. A intenção de Paulo era ajudar aqueles irmãos, era corrigir aqueles irmãos. Senhor Jesus, a intenção de Paulo era o cuidado com aqueles irmãos, e principalmente visando a edificação da igreja. Senhor Jesus. Então, irmãos, a intenção dele era o cuidado. E por isso que ele diz, logo em seguida, pelo contrário, né? Não era para envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar. Irmãos, admoestar significa advertir, corrigir. E essa era a intenção de Paulo. Aquelas palavras eram para corrigir os irmãos, para saírem daquelas práticas, para prestarem atenção para os novos grupos que estavam surgindo e o que eles estavam falando, o que eles estavam pregando. Então Paulo estava advertindo os irmãos, com cuidado. Senhor Jesus, amém. Irmãos, nessa parte nós conseguimos enxergar que na igreja também é assim. Nos dias atuais também é assim, irmãos. Tem irmãos que estão na igreja, que o Senhor usa eles para nos advertir, para nos admoestar, para nos corrigir. Isso, irmãos, é cuidado. E graças ao Senhor, porque nós temos esses irmãos que cuidam de nós. E nós, irmãos, também devemos enxergar isso, que devemos cuidar dos irmãos. Senhor, na verdade, irmãos, o motivo por estarmos na igreja é esse: cuidar uns dos outros. Irmãos, sozinhos, irmãos, eu afirmo isso com toda certeza, nós jamais conseguiríamos alcançar o reino, alcançar a salvação.
chegar ao Senhor. Irmãos, nós estamos na igreja, o Senhor nos colocou aqui para ajudarmos uns aos outros. Para que quando tropeçarmos, tenha um irmão do nosso lado para nos advertir, para nos sustentar, para nos apoiar. Senhor Jesus, graças ao Senhor pela igreja, né? Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 12. Vamos ver 1 Coríntios 12, irmãos? Primeiro, um pouco mais para frente, 1 Coríntios 12, 25. Ó Senhor Jesus. Antes do versículo 25, né? A gente pode até ler, vamos ler a partir do 22. Amém? 1 Coríntios 12, 22. Ele começa a falar sobre os membros, né, do corpo. E ele começa falando assim: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Aí agora, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Então, irmãos, nós estamos aqui para cooperar com os irmãos. E eu dou graças a Deus, glória a Deus, pela vida dos irmãos. Eu sinto esse cuidado, né, desde que meus pais me traziam, né, para as reuniões, desde criança. E por mais que eu fosse uma criança muito esperta, né, mas eu tinha, assim, esperta danada, né, assim, bagunceira. E aí os irmãos, as irmãs, né, estavam para cuidar, né, de nós. E esse cuidado, ele está até hoje, irmãos. É claro que nós temos na igreja vários pais espirituais, né? E por mais que eu tenha o meu pai carnal, que sempre me mostrou, né, o caminho, e também eles são meus pais espirituais também, né? Porque fora daqui eles foram os que mais me levaram a esse caminho, né? Mas eu dou graças a Deus por isso, porque foi por causa deles que muitas vezes eu errei, irmãos. E eu chegava em casa e eu chorava arrependido, porque eu sentia que aquilo ali tinha sido muito ruim para mim. Irmãos, isso que estava em mim foi exatamente o cuidado dos meus pais e, é claro, dos irmãos comigo durante toda a vida. Então, se estamos hoje aqui, irmãos, dependendo do tempo que você está na igreja, mas se estamos hoje aqui, é por causa do corpo, que um coopera com o outro. Ó Senhor Jesus, então estamos aqui, irmãos, para ser admoestados, sim, para admoestar os outros irmãos também. Louvado seja o Senhor por isso. Ó Senhor, então precisamos cooperar e cuidar uns dos outros. Paulo fala também isso em 1 Tessalonicenses, vamos ler, 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, 12. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, 1 Tessalonicenses 5, 12, fala assim: agora vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós. Irmãos, esse acatais com apreço é dar reconhecimento, é reconhecer aqueles que estão em nosso meio, né? Que trabalham por nós, que estão sofrendo pelo Senhor e pelos irmãos. Acatais com apreço que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimos para com todos. Irmãos, talvez fosse isso aqui que faltou àqueles irmãos em Coríntios, né? Reconhecer quem foi, né? O apóstolo Paulo, né? Naquela ocasião.
Talvez eles tenham esquecido de dar essa consideração, né? E aqui ele fala aos Tessalônicos, né? Acatais com apreço os que trabalham entre vós. E ele diz assim, né? E aqueles que nos admoestam, né? E ele diz: tenhais com amor, com máxima consideração. Então, irmãos, nós devemos amar os irmãos. Esses irmãos que nos admoestam, esses irmãos que estão para cuidar de nós devemos amar esses irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, esse cuidado, né, dos irmãos para conosco, né, irmãos, essa admoestação, essa correção que há na igreja, visa apenas uma coisa: a edificação do corpo. Por isso que devemos dar graças a isso, por isso que devemos dar glória a Deus por isso, por esses irmãos, e dar esse reconhecimento aos irmãos. Senhor Jesus, Hebreus 10, Senhor Jesus, Hebreus 10, 24 ao 25, fala outra vez, né, de considerarmos os irmãos, né, de reconhecermos os irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém? 24 ao 25 diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa consideração que temos pelos irmãos é nós amarmos os irmãos, é nós orarmos pelos irmãos, orarmos pela vida dos irmãos que estão na igreja, que foram escolhidos pelo Senhor para cuidar de nós. Então ele diz assim: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, para que possamos caminhar juntos no amor, para que possamos caminhar juntos buscando as boas obras. Senhor Jesus. E ele diz assim, que não deixemos de congregar-nos, né, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, façamos correções, cuidemos dos irmãos, Senhor Jesus, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Irmãos, o dia do Senhor tem se aproximado. Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é o tempo de admoestar. Esse é o tempo de corrigir os irmãos. Esse é o tempo de trazer os irmãos de volta para o caminho do Senhor. Eu quero ser admoestado pelos irmãos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E precisamos fazer isso uns com os outros, né? Então, voltando para Coríntios, irmãos, vamos lá, voltar para Coríntios. 1 Coríntios 4, né? Onde estamos? 4,14. 1 Coríntios 4,14. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? Aí completando agora o versículo, né? Que fala assim: pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Irmãos, primeiro que nós devemos saber que essa admoestação de Paulo era para ajudar os irmãos a perceber a condição que eles se encontravam. Paulo queria demonstrar aos irmãos para que os irmãos percebessem a situação que eles se encontravam e pudessem se arrepender e voltar às práticas, às boas práticas, às boas obras, caminhar os caminhos do Senhor, Senhor Jesus. E o Paulo fazia isso pelo que fala no final do versículo, né? Como a filhos meus amados. Paulo fazia isso por considerar aquelas pessoas, aqueles irmãos como filhos. Senhor Jesus, havia um sentimento paterno, né? Uma relação paterna de Paulo com os irmãos da igreja em Coríntios. Irmãos, isso é amor. Paulo amava aqueles irmãos.
Porque na relação de pai para filho, quando você corrige, quando você quer que o seu filho faça as coisas certas e você vai lá e corrige, irmãos, isso ele se faz por amor. E Paulo amava aqueles irmãos. Senhor Jesus. Então havia essa relação paternal, né? Exatamente pelo que fala no versículo 15, né? Vamos ver o versículo 15? Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então ele fazia isso, irmãos, pelo fato de ter sido ele, né, que tenha levado a fé para aquelas pessoas. Paulo gerou aqueles filhos, né? Para ele eram os filhos espirituais. E como eu falei já, né, no início, aqui na igreja também é assim, irmãos. Tem filhos espirituais, tem nossos pais espirituais. E nessa relação, né, é que nós podemos cooperar uns com os outros. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, Paulo carregava esse sentimento paterno para com aqueles irmãos, né? E quando a gente fala de um relacionamento paterno, irmãos, há uma responsabilidade muito grande em ser pai. Hoje eu consigo falar isso e minha filha só tem 2 anos de idade. Mas pelo trabalho que eu dei, eu reconheço muito mais isso olhando para os meus pais, né? Assim, eu não dei muito trabalho, mas assim, um trabalhozinho, né? Meus pais... É um trabalho básico, meus pais sabem disso, mas graças ao Senhor, porque o Senhor esteve sempre conosco. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande ser pai. Porque, irmão, o pai carrega a responsabilidade de disciplinar. Eu estava tendo uma comunhão com o Paulo hoje de manhã, eu liguei para ele, né, e ele a gente estava comendo, e quando ele falou essa palavra, eu disse, eu acho que era exatamente isso que estava faltando aqui no meu desfrute, né? Disciplina, irmãos. O pai, ele carrega essa responsabilidade de disciplinar. E nós precisamos de disciplina. A vida da igreja, ela precisa de disciplina. Os irmãos precisam de disciplina. Não se pode, se você diz que é um filho de Deus, se você diz que é um ministro, né, do Senhor Jesus, você não pode andar de qualquer maneira. Então a igreja não pode viver de qualquer maneira. Nem mesmo na distribuição dos serviços. Não pode ser feito de qualquer maneira. Na igreja precisa haver disciplina. Senhor Jesus, e nós precisamos dessa disciplina. Vamos ler Hebreus 12. A gente leu Hebreus 10, vamos para Hebreus 12 agora. Senhor Jesus, o irmão vai estar falando aqui sobre disciplina, né? A disciplina do Senhor para conosco. Senhor Jesus. Hebreus 12 do 4, irmãos, a partir do 4 até o 11. Senhor Jesus. O Senhor, Ele quer nos disciplinar, e nós vemos isso aqui. Senhor Jesus. Hebreus 12, do 4 até o 11. Amém? Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão, agora é uma pergunta, né? Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigem por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O 11 é muito importante.
toda disciplina. Com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Irmãos, o Senhor quer nos disciplinar. E por mais que aqui fala, né, por mais que a disciplina ela não pareça um motivo de alegria, né, mas há um ponto muito especial na disciplina, um ponto muito positivo. É porque se somos disciplinados, significa que Deus nos ama. Ele fala aqui, né, porque o Senhor corrige a quem ama. Então, irmão, se você está sendo corrigido, louve ao Senhor, dê graças ao Senhor e agradeça pelo amor dele por nós, porque o Senhor nos ama e é por isso que ele nos corrige. Senhor, ele tem usado os irmãos para nos disciplinar, para nos corrigir, e nós devemos dar graças ao Senhor por isso, porque o Senhor nos ama. Senhor Jesus, e assim como ele tem usado os irmãos na igreja, irmãos, assim como ele usou Paulo, a gente consegue ver em Paulo lá em Coríntios, né? O Senhor usava Paulo, né? E amava aqueles irmãos. Senhor Jesus. E Paulo corrigia os irmãos, né? E a gente viu de forma até severa. Muitas vezes os irmãos parecem ser um pouco mais severos conosco. Glória a Deus, o Senhor nos ama. É isso, irmãos. Devemos agradecer pela correção do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E ele fala aqui, né? Mas, no 8, né? Mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Irmãos, o bastardo é que não tem correção. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos dessa correção. Nós precisamos dessa disciplina. Louvado seja o Senhor. Então, se formos viver para o Senhor, irmãos, precisamos de disciplina. Não podemos viver de qualquer maneira. Precisamos da correção do Senhor. Senhor Jesus, e o Senhor fala isso diretamente para nós, né? Como filhos. Vamos ver Provérbios. Provérbios 3. Provérbios capítulo 3. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. 3, 1 e 2, irmãos. Senhor Jesus, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. O Senhor, irmãos, Ele nos fala para guardar os seus mandamentos. Senhor Jesus, Ele fala isso porque Ele quer nos mostrar que precisamos andar segundo o seu coração. Mas, irmãos, se nós tropeçarmos, aí o Senhor fala lá no versículo 11 e 12. Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeiteis a disciplina do Senhor, nem te enfades na tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então, irmãos, lá em Hebreus fala para não fugirmos da correção do Senhor. Exatamente porque o Senhor nos ama. E essa repreensão, irmãos, que no momento que tropeçarmos, o Senhor fala para guardarmos os mandamentos, mas tem momento que tropeçamos, é essa repreensão que vai nos trazer de volta para os caminhos do Senhor. Para andarmos em cooperação, para andarmos como um só corpo. Por isso que precisamos da repreensão do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, se somos amados, e de fato somos amados pelo Senhor, irmãos,
nós vamos ser repreendidos quando necessário. E devemos louvar o Senhor por isso. Ó Senhor, a repreensão é para o nosso crescimento. Isso em Provérbios 5, irmãos. Provérbios 15, 5. Perdão. Provérbios 15, 5. Fala assim, ó. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Então, irmãos, a repreensão é para o nosso crescimento. A repreensão vai nos ensinar que depois que errarmos, nós vamos ser prudentes para não cair outra vez. O Senhor tem trabalhado assim no nosso ser. A repreensão é para que não caiamos de novo, irmãos. Para que possamos ajudar os irmãos, para que possamos crescer na vida do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Voltando para 1 Coríntios 4, agora a partir do versículo 16. Paulo fala de novo, a palavra admoesto-vos. Senhor Jesus, olha o que Paulo fala aqui, Paulo é um pouco, a gente pode pensar, Paulo é um pouco prepotente, Sejais meus imitadores, Senhor Jesus. Mas não, irmãos. Paulo tem autoridade, a autoridade do Senhor. Senhor Jesus, e por isso ele dizia isso. Para que os irmãos andassem, eles viram, o caminhar de Paulo, todo o caminhar de Paulo, toda a caminhada de Paulo lá em Coríntio. Então ele disse: sejais meus imitadores. Andem, façam o que eu estou fazendo. Corrijam os irmãos também. Caminhem pelos caminhos do Senhor, preguem o Evangelho, edifiquem a igreja. É o que o Senhor tem falado para nós hoje também. Senhor Jesus, então, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. E ele falou isso porque aqueles irmãos lá em Coríntio, eles tinham esquecido, eles estavam meio que esquecendo disso. As práticas deles já não condiziam com a pregação de Paulo. Eles estavam divididos, havia grupos lá que falavam que até criticavam, o ministério de Paulo. E aí a gente vê isso no 17, porque ele fala assim: por esta causa, versículo 17, vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, Paulo queria mostrar novamente aos irmãos, e agora por meio de Timóteo, como ele não podia estar lá, os caminhos que os coríntios, eles tinham esquecido. Então é por isso que ele diz: sede meus imitadores. E aí ele mandou Timóteo, que era o seu filho amado, para vos lembrar esses caminhos. Senhor Jesus, e o Senhor tem falado para nós, quando esquecemos, o Senhor tem falado para nós, volta para ele e os irmãos, para nós nos espelharmos nos irmãos. E não há nada de errado, irmãos, em nos espelhar nos irmãos, se os irmãos têm andado pelos caminhos do Senhor. Se os irmãos são exemplos para nós, não tem nada de errado em nós sermos imitadores dos irmãos. Senhor Jesus, e que isso seja para a edificação do corpo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, ele fala, vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. E eu fico pensando, como Paulo se sentia naquela situação, de olhar, para a igreja em Coríntios e ver que os irmãos estavam totalmente distantes daquilo que ele tinha pregado, daquilo que ele tinha ensinado, Lá em terceira João, irmãos, olha o que João fala a respeito de Gaio, logo no início, 3 João, versículo 3 e 4. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém? Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Olha o que João fala,
não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, irmãos, talvez fosse isso, né, que Paulo quisesse falar. E como é bom, né, irmãos, olharmos para os irmãos e enxergar que os irmãos têm andado na verdade. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito de termos pais espirituais que nos levem a caminhar na verdade. E é claro, irmãos, que se isso alegra o coração dos irmãos, o Senhor também vai estar muito alegre em ver que todos nós caminhamos na verdade. Senhor Jesus. Vamos finalizar lá, né, em Coríntios. Voltando, 1 Coríntios 4, 18, 19, 20 e 21. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. 18. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Dando aqui só uma pausa, irmãos. Aqui Paulo falou, né, que alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco. Então alguns irmãos, alguns grupos lá, estavam dizendo, né, que eram melhores que Paulo, que eram maiores que Paulo. Mas eles não tinham fundamento, irmãos. Talvez eles até tivessem, mas o que eles estavam fazendo era apenas com a palavra, né? Eles tinham apenas a palavra, apenas a letra, né? E Paulo fala isso no versículo 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. E quando Paulo fala isso é porque ele tinha essa autoridade, que ele era revestido pelo poder do Senhor. E quem revestia ele dessa forma, irmãos, era o próprio Deus através do Espírito. Então, irmãos, quem nos dá autoridade é o Espírito. Senhor Jesus. E quando ele falou isso aqui, irmãos, no versículo 18, né? Como se eu não tivesse de ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, né? Eu estava pensando, né? De como é a nossa, um exemplo para nós, né? De como é a nossa comunhão quando estamos longe dos irmãos, né? Porque naquele momento Paulo tinha se afastado, ele precisava dar continuidade ao seu apostolado, né? Ir para outras cidades, e os irmãos ficaram sem Paulo, né? Eu fiquei pensando, nem que assim, né? Não é nem alguém, né? Um pregador, né? Um apóstolo está distante de nós, mas eu estava pensando só pelo fato de como nós somos depois que saímos do local de reuniões, né? Quando estamos distante dos irmãos, qual é o nosso proceder? Irmãos, isso é muito sério, né? Nós precisamos dar o testemunho para as pessoas da mesma forma que somos aqui. A forma que nos apresentamos para os irmãos, Senhor Jesus, é a mesma forma que devemos nos apresentar para o mundo. O mundo precisa ver que nós somos filhos de Deus. E eu pude ver nisso que Paulo sofria, né, pelos irmãos. Lá em Gálatas, irmãos, vamos ler Gálatas 4. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Gálatas 4. Paulo dá outro exemplo, dessa vez para a igreja em Galácia, mas ele fala, né? Também que estava longe, né? E também que estava sofrendo pelos irmãos. 4, 18 ao 20. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 18 ao 20 diz assim: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo ao vosso respeito. Então, irmãos, Paulo sofria pelos irmãos, porque Paulo amava os irmãos. E ele chega a dizer que sofria de novo as dores de parto, né? Até Cristo ser gerado naqueles irmãos, né? Talvez esse era o mesmo sentimento que ele estava com a igreja em Coríntios. Senhor Jesus, que estavam esquecendo, né, as boas obras.
Ó Senhor Jesus. Finalizando, né, lá em Coríntios. Senhor Jesus, Coríntios, 1 Coríntios 4, agora o último versículo 21. Que preferis? Irei a vós outro com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, irmãos, que preferis, né? Que preferis? E o Senhor deixa claro que o pai, né, ele pode, né, ele tem essa autoridade, né, de corrigir o filho, né, com vara, né? Tem outra passagem que fala até em açoite, né, assim. Mas isso é acho que eu penso assim, né, naquele ponto mais extremo. Mas o Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos: e aí, você está querendo que eu vá aí corrigir vocês com vara? Ou com amor e espírito de mansidão? Então, irmãos, isso está tendo comunhão com o Paulo. Paulo falou, né? Ele estava dizendo tipo assim, ó, ou eu vou aí para corrigir vocês, né? Com severidade, vamos dizer assim, né? Que é com vara. Ou então vocês começam a se arrepender, volta para o caminho do Senhor, e quando eu chegar aí, a gente só vai desfrutar, né? Amor e espírito de mansidão. Então, irmãos, se nós percebermos, quando caímos, quando tropeçamos, que possamos nos arrepender. Senhor Jesus, para não ser corrigido com vara, né? Para não chegar a esse ponto, que possamos desfrutar junto com os irmãos. Que possamos agradecer pelos irmãos que nos admoestam, que possamos juntos cooperar como um só corpo e caminhar juntos, né, para o reino. Louvado seja o Senhor pela igreja e pela sua palavra. Amém.